ciclo do satélite é mostrar realmente a nossa etapa, eu digo porque nós falamos a mesma língua e você é muito importante. Portanto, José Guilherme, por favor, aqui agora. A gente vai exibir hoje um filme que, às duras penas, nós conseguimos fazer, filmando aqui em Portugal. É uma pena que o cinema brasileiro hoje, uma vez mais, continua na mão de meia dúzia, apesar da Lei Rouanet, né? Ação marcada aí por meia dúzia de produtores, junto com uma emissora Globo que não precisaria fazer isso, mas que faz, né? Vai buscar o dinheiro das pessoas que podiam estar repassando para outras pessoas de talento que têm possibilidade de fazer bons trabalhos. Infelizmente, é assim que a coisa funciona nesse país. Mas estamos felizes por receber os amigos aqui e por ter realizado alguma coisa e o nosso nome ter ficado aí nos anais do cinema brasileiro, né? De alguma forma, como realizadores, como batalhadores, como pessoas que tiveram um dia um sonho. Apesar que dos meus 65 anos agora em novembro que eu vou fazer, ainda tenho na cabeça um dia fazer um outro filme. Brevemente eu viajo, talvez eu compre uma câmera aqui e vá filmar em 24 quadros em digital, e eu acho que eu vou começar um projeto por aí. Eu acredito que seja esse o caminho do cinema no mundo, é o digital, é o que vai ficar, porque a película cada vez encarece mais e as empresas cada vez estão produzindo menos, sabendo que a coisa vai por este caminho aí, tá? Não vou me prolongar muito, eu queria só agradecer uma vez mais a nossa colaboração. Hoje eu estava em Iperó fazendo um documentário lá para a prefeitura e surpreendentemente, na hora que eu cheguei aqui, eu vi que eu estava com o microfone. Eu terminei uma entrevista lá, cheguei de subir no carro e ir embora. Quando eu cheguei aqui, eu vi que eu estava com o microfone pendurado. Não tirei porque se eu puser no bolso é capaz de eu perder, porque ele é muito grande, né? Enfim, estamos aí, vamos ver o filme feito há 30 anos, com a linguagem cinematográfica daquele tempo. Então, as pessoas que são mais jovens, né, como vocês aqui, não reparem às vezes as faltas de dinâmica, porque era desse jeito que era feito o filme, era essa linguagem na época. Passagens de tempo, outras coisas que aconteciam, eram feitas desse jeito, tá bom? O filme é um filme meio piegas, dirigido à colônia portuguesa, e na época nós tivemos 9 semanas em cartaz. Nós lançamos 30 cópias, das quais 20 em São Paulo e ABC, e 9 semanas em cartaz era um sucesso assim estrondoso, porque hoje dificilmente um filme emplaca a terceira semana às vezes, né? Precisa ser muito sucesso para que isso aconteça. Mas felizmente a colônia portuguesa, principalmente para a qual eu fiz o filme, atendeu a esse chamado, gostou, e a gente conseguiu ter um pequeno lucro em cima disso e partimos na época também para um outro filme. Muito obrigado e já pode começar, Clerico? Já. Vocês é que mandam. Coisas que eu vi tanta vez, onde um homem vai, tua morada sempre na casa de um português, onde um homem vai, tua morada sempre na casa de um português. Agora, para explicar isso, e essa forma dele, um grande repórter, como sempre foi, aliás, produtor de filmes, eu não sei como é que ele não dirigiu o Chumbo Quente, porque ele já tinha toda essa gama de emoções. Mas, por favor. Eu não dirigi o Chumbo Quente, eu sou meu amigo aqui para dirigir. O Clerico, ele até escondeu o produtor para deixar o Roberto Leal aparecer, né? Ele até escondeu o produtor no filme, o produtor de música. Não, estou aí aberto para algumas perguntas. A gente fez assim, como eu falei, é uma linguagem de 30 anos atrás. Aliás, foi surpresa até para mim. Eu estou a dar uma olhada assim no relatório e ver que eu fiz esse filme em 1978, já são 30 anos. Eu tinha até cabelo no filme, era mais magro. Mas foi uma luta, foi bacana, foi gostoso. Eu acho que para os portugueses, eu me lembro que eu passei bastante emoção no final. Havia assim
muita gente que se emocionava, principalmente os portugueses, claro, choravam e tal, e foi muito gratificante para mim. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aí à disposição. Como é que você começou no cinema? Se esse é o seu primeiro filme? Felizmente, a minha trajetória, eu consegui fazer tudo o que eu quis na vida. Eu logo cedo comecei a trabalhar no serviço de alto-falante, fui para a Rádio Mirassol, Tanabi, Marília, e fui convidado para fazer o grande jornal Falado Tupi, que muita gente aqui, vocês jovens, não sabem nem o que é, um Corifeu de Azevedo Marques, que hoje é nome de rua, em homenagem a ele, que morava naquele local. E daí eu fui para a Rede Globo, quando a Globo comprou a TV Paulista, como repórter. Me brevetei e me profissionalizei como piloto. E aí, em 74 eu estava de saco cheio de as reportagens que a gente fazia não irem para o ar, porque a repressão não deixava. Então eu larguei tudo e fui ser piloto. Durante 18 anos eu fiquei voando como piloto, com 11 mil horas de voo somadas. Eu trazia aviões dos Estados Unidos, foi uma época na Transbrasil, muito pouco, mas aí depois, em 89, eu vendi o avião, fui embora para os Estados Unidos. Felizmente foi tudo bem lá, tive uma filha maravilhosa que vai fazer 16 anos agora, e é muito doido a minha vida. Com relação ao primeiro filme, quem na verdade dirigiu foi o Clery. Eu trabalhava como repórter na TV Globo em 67 a 74, eu trabalhei lá. Nessa época a gente conheceu uma dupla chamada Léo Canhoto e Robertinho, que estava explodindo na época, como hoje é Zezé de Camargo e Luciano. Então Jesse James, nós fomos fazer uma reportagem junto com o Marcel, que é meu sócio nesse filme aqui também, foi meu sócio na empresa. Nós fomos fazer uma reportagem para o Robertinho, e aí surgiu a ideia de fazermos um filme. Apresentamos uma proposta para eles dois e eles acharam interessante, fizemos uma parceria. Aí começamos a buscar um pouquinho de dinheiro nosso, um pouquinho de dinheiro aí fora e tal, e contratamos o Clery para dirigir, porque eu não tinha experiência, Clery? Eu não tinha experiência, eu acho que não ia encarar o filme, né, naquela altura do campeonato. E o Clery muito bem dirigiu esse filme com o Léo Canhoto e Robertinho, que também foi sucesso, né, Clery? Graças a Deus. Aí depois eu parti para o segundo filme, com o Roberto Leal. Nessa altura já tinha saído da TV Globo, só estava voando, e foi o primeiro filme. Depois eu fiz ainda Por um Corpo de Mulher, com Armando Bogo, Silvia Salgado, Helena Ramos. Fiz um filme com a Wilson Carla, uma comédia, que depois, por uma ganância comercial, colocaram uma cena de sexo explícito no filme, e eu confesso que eu nem fui na estreia desse filme. Eu nem sei como é que ficou, pra você ter uma ideia, eu não vi. Fiz também O Homem e Objeto de Prazer, que é uma história real de duas mulheres e um homem e tal. E o último filme que eu apenas dirigi, eu tinha sido convidado para dirigir 2 clipes com o Dalvan, de uma dupla sertaneja, do Duque Dalvan, e a gravadora estava querendo dar uma injeção de publicidade no Dalvan, e eu fui dirigir esses comerciais em Nova York, contratado pela gravadora. E durante essa viagem surgiu a ideia, não, mas já aquela minhoca que estava na cabeça do Dalvan de fazer um filme, e aí quando voltamos de lá, ele resolveu produzir um filme e eu apenas dirigi. Esse aí foi meu último filme. Mas nessa época o cinema nacional já estava assim numa curva descendente, né? Desacreditado, e uma série de outras coisas acontecendo por aí com relação à exibição. Eu falei para o Dalvan, olha, você vai fazer esse filme, vai ser bom para a sua carreira, uma série de coisas, mas não pense em ganhar dinheiro com isso. Foi o que aconteceu. Ele fez o filme, foi bom para ele, porque aquela história, o filme está passando, vai passar, um monte de gente vê, e a figura do cantor é divulgada, né? Foi assim. Aí eu parei, minha vida correu de uma outra forma aí. Hoje eu tenho uma produtora de vídeo, um estúdio de gravação que está arrendado, faço documentários pelo interior, estou fazendo isso na vida hoje. Estou feliz porque fiz tudo que eu quis fazer na vida. Assim, rapidamente, em rápidas pinceladas, isso que aconteceu na minha vida. Quando teremos uma indústria? É possível ainda? A gente tem que sonhar. Eu acho que o sonho pode se tornar realidade desde que nós lutemos para isso. Não vai ser fácil, mas eu acredito que ainda nós teremos uma indústria de cinema no Brasil, sim. Acho que nós vamos produzir filmes em escala industrial. Eu acredito que só não deslanchou até agora por uma questão de modificação em todos os sistemas, o que está acontecendo hoje com a tecnologia. O cinema vai acabar a película, uma série de coisas, acho que está havendo uma adaptação. E um país como o nosso, que não tem uma tradição de indústria cinematográfica, teve lá atrás, na época da Vera Cruz, da Maristela,
do Herbert Richards lá, mas aí acabou por influência até dos próprios americanos que detonaram o cinema aqui. Eles estavam começando a querer investir, quando viu que o que podia acontecer explodir, eles mesmos sabotaram, né? Mas eu acho que nós vamos ter isso assim, claro, não vamos ter que contar com injeção lá de fora e de poderosos, porque sem dinheiro é difícil fazer. Mas eu confesso que o meu temor é que isso vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, vai ser uma luta que vai demorar muitos anos ainda. Talvez nós não consigamos ver isso, mas vamos chegar lá, assim. Eles tentam sabotar aí de todas as formas, principalmente a nossa indústria, assim, vamos dizer, que nós procuramos sempre fazer cinema com recursos próprios. Eu confesso que eu nunca peguei um tostão da Embrafilme. Tentei várias vezes, inclusive com o Amorim aí, que hoje é ministro das Relações Exteriores. Estive com ele no Rio de Janeiro, na época que ele ficou no lugar do Farias lá. Ele falou, não, vamos dar uma injeção de investimentos no cinema paulista, tal. O cinema paulista é um cinema que segurou muito tempo a onda aí, mas fez coisa nenhuma, sabe? Virei as costas e nunca mais ele me atendeu nem sequer um telefone. E ele continuava injetando dinheiro na família Farias lá, que tinha um monopólio, tinha testas de ferro para os quais eles injetavam dinheiro e eles eram os PCs Farias da Embrafilme, né? Então foi isso que estragou, foi isso que acabou, foi o roubo que acabou com o cinema brasileiro daquela época, foi malandragem. O que está acontecendo ainda hoje, de uma outra forma, quer dizer, a TV Globo que não precisa, fica pegando dinheiro da Lei Rouanet aí e tal, põe lá um pouquinho só e as pessoas que podem investir com o dinheiro da Lei Rouanet, os 6% do imposto de renda, pode ser dedicado à indústria cinematográfica, fica na mão de meia dúzia. Quando eu tive um projeto aprovado, por exemplo, fui atrás, nós precisava pegar 200, 300 investidores, para cada um dar 2 mil, 3 mil, 4 mil, então chegou uma hora que vence o prazo, você não conseguiu dinheiro para realizar seu filme. A fotografia, no que pode te ajudar para fazer esses filmes que você fez? Veja bem, eu sempre gostei muito de fotografia, né? E quando eu saía para fazer as minhas reportagens na televisão, eu procurava dirigir as minhas reportagens. Modéstia à parte, elas eram consideradas de uma plástica razoável, né, para boa, porque eu procurava ângulos interessantes. Eu, desde pequeno, quando eu tinha meus 13 para 14 anos, eu já tinha uma máquina fotográfica, que ninguém sabe, a Kodak fabricava uma máquina fotográfica chamada Capsa. Era um caixotinho assim e tal. E eu já ficava procurando. Não chegava aqui e não fazia fotografia, eu ia procurar um primeiro plano, fazer alguma coisa, fazer coisa diferente. Acho que de repente está com a gente um pouco disso. Aí você vai vendo, você vai observando, né? É um cinema, é um filme de 30 anos, então tem certos momentos que hoje eu acho lento, na época ninguém achava, tal, muito comprido algumas coisas. Tá? Eu ainda vou pegar esse filme aqui, isso aqui é uma cópia VHS que foi transformada então não está de boa qualidade. Vou dar uma enxugadinha nela ainda, tirar algumas coisas que estão um pouco esticadas, né, para tentar aproximar de uma linguagem atual em termos de edição, porque de captação já não dá mais, né, já está tudo feito. Mas a fotografia é aquela história. Primeiro que o cenário lá fora ajudou bastante, né, Portugal já ajuda muito, porque primeiro que é um visual completamente diferente, né, mas a brincadeira de cabeça da gente. Mas o filme demorou aproximadamente 4 meses para fazer, porque nós tínhamos que atender também a programação do Roberto. O Roberto fazia shows, então a gente não podia programar 10 dias seguidos para filmar. Não tinha que filmar o Roberto, aí quando ele não estava a gente procurava filmar, e aí parava, tinha que ter o homem lá em cena, então ficava 10, 12 dias sem filmar, enfim, mas foram aproximadamente 45 dias. Portugal foram de filmagem 12 dias, mas eu acabei ficando com ele lá quase 2 meses, acompanhando, e ainda com a câmera eu fiz alguns takes e tal. A capa do próprio disco que ele mostra lá é a capa da sua fita. Isso e rolou muitas músicas dele. Isso foi proposital para poder ajudar também, não sei. A divulgação do disco. A capa da divulgação é que eu tenho material dele, mas não está aqui comigo em São Paulo, entendeu? Está fora daqui. Então não houve tempo suficiente, porque eu estou envolvido num projeto aí com algumas prefeituras do interior, então não houve tempo de eu pegar isso aí lá. O Claria porque buscou uma capa e fez. Com relação às músicas, não sei se você percebe, claro, percebeu, que elas todas estão ligadas ao que aconteceu ou que acontecerá. Está saindo um avião e o coração vai dando a saudade e tal, e que estamos indo para Portugal. Aí
Não me dê conselhos, que a hora que a menina tenta qualquer coisa, a música é ligada àquele tema. E como era Roberto Leal, cantor, eu achava que era interessante, como era um musical. E esse filme eu fiz com as vistas de agradar a colônia portuguesa. Eu procurei, em cada sequência, em cada tema, jogar uma música que dissesse respeito àquilo que estava acontecendo ou que iria acontecer. Mas não foi nada com o intuito de divulgar. Aquela monte de capas de disco foi mais para dar uma passagem dele. Zero de cantor para top, né, artista e tal, e finalmente o dinheiro para ir embora, ganhar dinheiro e tal. Como é que foi essa filmagem lá? Chacrinha, tá, que maravilha. Aliás, a gente estava rebuscando hoje no sindicato, né? Aliás, eu pergunto para você, por que o Milagre, que é um filme seríssimo que você fez com o maior de emoções, de coração, e que foi seu primeiro a direção longa, como é que foi a Elke, o Chacrinha e esse lance do rei de Portugal? Tudo, claro, foi dentro do programa, deu um tempo e você fez. Como é que foi a participação do Roberto? O primeiro programa, efetivamente, que ele fez como cantor e cantou aquela mesma música lá, Bate o Pé, foi no programa do Chacrinha. Aí eu liguei para o Chacrinha, tinha recém-trabalhado na TV Globo, eu tinha feito alguns trabalhos, inclusive, para ele aqui, quando ele tinha um programa na Praça Marechal Deodoro. Eu falei, Chacrinha, aqui sou eu, fulano de tal, como vai, tal, aquele jeito dele. Eu falei, olha, está acontecendo isso e isso, estou fazendo um filme com o Roberto Leal, e o primeiro programa que ele fez na vida dele como cantor foi o seu. Eu preciso, do seu palco, eu preciso gravar ele a hora que você quiser, tal. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não estou lhe pedindo nada. Foi lá, assinou toda a documentação, chamou lá o filho dele, falou, fala com os jurados aí que ele vai fazer a filmagem, e fala para eles assinarem. Todo mundo assinou para usar as imagens, Elke Maravilha, Cresce Ribeiro, enfim, todos, até as chacretes assinaram. Se bem que elas nem precisavam. O Ailton Rodrigues, a Lolita também foram maravilhosos, porque o Roberto também cantou lá muitas vezes e tal. E eu só não botei o Barros de Alencar no programa, que o Barros foi um que deu muita força para o Roberto Leal, porque o Barros de Alencar é uma pessoa muito difícil. E ele, tudo certo, vamos filmar, fui lá na Record, no dia do programa dele, chegou lá, eu não vou filmar não, porque eu não quero aparecer, que não sei o quê. Então, por isso o Barros de Alencar, que foi um que deu muita força para o Roberto Leal na carreira, não está no filme, mas isso foi porque ele não quis. O Edson Guerra, Luiz Aguiar, todas as pessoas que aparecem assim nos discos foram pessoas que deram uma força para o Roberto Leal na época. Quando você realizou essa obra, o Roberto já tinha estourado? Eu estava fazendo um filme com o Clery, dirigindo, o Clery estava dirigindo o Chumbo Quente. Uma vez eu cheguei no aeroporto, posei lá, dessa época eu estava voando como piloto. Posei, eu estou descendo, vindo pela 23 de maio, eu olho assim, na 23 de maio, no Rubem Berta, eu vi 4 outdoors, Roberto Leal, tal. Eu cheguei e falei, Marcelo, puxa vida, tem uma parada aí que acho que é interessante, o Roberto Leal, tal, o cara, pô, tá com outdoor aí na praça, deve ter um bom público. Vamos falar com ele, vamos. E aí foi como começou a parada. Ele já estava estourado, o Henrique Lebendiger, que também aparece na fita. A gente fez questão de mostrar, de recuperar as coisas, né, que foram, né, fizeram parte da vida dele. O Lebendiger é o dono da RGE, e eu fui lá conversar com ele, ele entrou com 20% na parada também. Tá? Nós conseguimos 50% de financiamento, 50% a gente teve que bancar. A TAP nos forneceu as passagens, que foi muito bom, uma economia razoável aí. E foi assim que a gente fez, buscando um pouquinho ali, deixando de comer o frango no domingo, para pagar os atores, e assim foi. Obrigado pela vossa boa vontade de estarem aqui comigo e de suportarem 1h30 de um milagre.